Bom dia para todos. Vamos a comenzar. Vou verificar se me estão escutando bem. Tem aí o chat para escrever. Sim, estão escutando bem, assim já começamos. Perfeito, obrigado. Bem, vamos a falar hoje então justamente da opção que oferece BIM para fazer backup do Microsoft Azure para todos os clientes, para todas as pessoas que hoje trabalham com cargas de trabalho na nuvem. A possibilidade hoje, BIM já tem como proteger essas cargas de trabalho na infraestrutura local. Sim? Temos BIM Backup e Replicação instalado em uma máquina física ou em uma máquina virtual no ambiente local e adicionamos uma agente nessas cargas de trabalho no Azure, por exemplo, ou outras. Mas hoje, BIM já tem e disponibiliza esse backup, uma console na nuvem para trabalhar e proteger as cargas de trabalho já direito na nuvem. Bem, como sempre, as linhas estão silenciadas para todos. Tem aí para tirar dúvidas, perguntas aí no chat. Verificamos tudo isso no final. E também vamos estar já publicando as gravações e enviar as próprias apresentações também nos próximos dias. Bem claro, hoje, onde temos o maior porcentagem, com essa perda de dados, dos dados que tem na nuvem. Falamos já esse error no caso de um usuário, uma exclusão acidental. Temos também ameaças de segurança ou próprias lacunas na política de retenção, que todos temos uma própria política de retenção para nossos dados, e outras. Não fazer backup direito e ter como serviço isso. Então, por que justamente precisamos ter backup dos dados? Como sempre, dados críticos ou não, e onde temos uma matriz, sempre temos uma matriz de responsabilidade da marca. Nesse caso, vocês têm como verificar onde tem a própria responsabilidade de vocês, falando dos próprios dados, falando da própria infraestrutura, o controle REST, sistemas operacionais. Então, cliente e Microsoft. Bem claro essa matriz para vocês conhecer em que ponto justamente, e aí na direita, mais claro, a responsabilidade é sempre do cliente, responsabilidade varia por tipo de serviço, é transferida para o provedor de nuvem, então, diferentes opções, mas sempre temos que ter essa proteção dos dados em nossos ambientes. Então, BIM oferece hoje o BIM Backup para Microsoft Azure e ter não somente esse backup, uma recuperação nativa, qualquer perda de dados, vocês em minutos ter contingência, a possibilidade de voltar para qualquer serviço. Então, mais que interessante ter uma ferramenta nativa no Azure. Não precisamos ter agentes nesse caso. Sim? Essa console na nuvem, vocês adicionam essas máquinas virtuais de vocês, não tem que instalar um agente nessas máquinas, econômico, seguro e ter essa mobilidade, 100% essa mobilidade que vocês hoje, se tem um ambiente local, por exemplo, e quer migrar o serviço para a nuvem, somente fazemos o backup de uma máquina física, de uma máquina virtual, fazemos botão direito e temos Restore to Azure para migrar esse serviço na nuvem e ter essa mobilidade para vocês. Bem, nativo no Azure, falamos de ter uma implantação rápida, segura, iniciar diretamente aí, agora vou te mostrar isso no Marketplace do Azure, para começar justamente a ter essa proteção em minutos, Como falei, backup sem agentes, por isso falamos de trabalhar de maneira nativa. Então, trabalhar com os snapshots das máquinas virtuais, ter backups mais frequentes, vocês têm como configurar tudo isso, os próprios backups ou propriamente qualquer tipo de restauração também. Automatizar os snapshots, uma própria política de backup, backup e retenção para ter sempre
não somente o backup mais confiável, sino uma própria gerenciar tudo, né? Vocês têm como justamente ter nessa política e definir a tarefa de backup, o snapshot, a retenção, bem interessante. A recuperação rápida, sempre falamos de ter todo tipo de recuperação. Então, temos alguma necessidade para recuperar alguma coisa, temos que recuperar algum arquivo, alguma pasta, uma VM inteira. Então, ter essa flexibilidade de restauração completa ou a nível do arquivo, por exemplo. Falar de econômico, custos de nuvem otimizados, justamente controlar esses custos que vocês têm, gerando essa própria política, essa proteção. Então, tem aí uma estimativa para vocês para justamente acompanharem isso, que é bem crítico também falando do custo. Uma retenção de baixo custo. Imagina hoje fazer backup de snapshots das VMs do Azure para o storage, por exemplo, como objeto de um blob, e ter uma retenção de longo prazo mais econômica. Então, com esses dados que você tem feitos, essa proteção, esse backup, a nível de backup, a nível de snapshot, e também levar depois para o tipo de armazenamento também mais econômico para vocês. Falamos de seguro, essa proteção dos dados no ambiente produtivo, suporte ao grupo de recursos variados e backup entre regiões, ter a possibilidade, além de ter esse backup de vocês e copiar para outro tipo de armazenamento, também ter esse backup entre regiões no Azure, né? Uma defesa em camadas, manter justamente os dados seguros contra, por exemplo, violações de segurança, qualquer tipo de ataque virtual, por exemplo, e trabalhar com autenticação multifator. Também adicionar aí 100% diferentes tipos de defesa. Sim? Portabilidade, falando dessa mobilidade que oferece a marca e a ferramenta, recuperar ou migrar qualquer carga de trabalho da nuvem privada para o Azure, por exemplo, somente 2 etapas aí para vocês e depois proteger nativamente. Então, mais claro impossível, né? Temos cargas de trabalho no ambiente local ou em outras nuvens, migrar hoje essas cargas de trabalho para trabalhar no Azure e continuar com o mesmo licenciamento, fazendo e essa proteção nativa para vocês. Recuperação instantânea, o que oferece sempre Veeam para vocês, restaurar instantaneamente VMs do Azure, station ou não no Azure, como uma máquina virtual local, por exemplo, ou entre nuvens. Por isso também, uma boa prática, fazer esse dimensionamento, verificar o que vocês têm hoje, onde, no ambiente local ou em outras nuvens, e começar aí a fazer esse desenho, principalmente para o que vocês precisam, migrar tudo junto para o Azure, para outra nuvem, atender isso e fazer essa proteção, e depois já migrar também para Azure e começar a ter cópias nativas, todo esse primeiro passo, mais que como melhor prática, né? Bem, aí temos o exemplo, o snapshot e backup para o blob, temos máquinas virtuais do Azure, os discos, os próprios snapshots que geramos aí no processo quando iniciamos o backup, os funcionários, os workers, temos Veeam Backup para Microsoft Azure e o Storage Blob, onde vamos a levar esses backups, essa proteção para vocês. Nesse caso temos aí algum problema, imagina, temos como restaurar a partir de propriamente de um snapshot de uma VM no local e trabalhar voltando como primeiro passo para uma contingência. Tem algum problema aí, uma VM ou discos propriamente que tem atachados e voltamos e restauramos os dados para vocês. Restaurar a partir desse snapshot fora do local, temos também o problema com uma máquina virtual com o disco,
também sempre pegando os dados que temos aí no repositório com a ferramenta de backup para Azure e como restauramos uma recuperação a nível do arquivo também, de maneira granular, recuperação granular ou completa, e do próprio Blob já temos como recuperar a nível do arquivo. Uma cópia, sempre, BIM, falamos justamente disso, ter cópias, ter diferentes contingências para vocês, e nesse caso estamos com esses dados que temos no Blob, fazendo uma cópia, por exemplo, para o repositório que vocês têm no ambiente local também. Repositório de backup apresentado aí como repositório externo, no ambiente on-premise, no ambiente local, e fazemos uma cópia também, além da proteção na nuvem, para ter outra contingência e os dados no ambiente local de vocês. Aí temos a própria infraestrutura virtual local, falando do próprio ambiente on-premise de vocês. Levar essa informação que vocês têm, essa proteção dos dados, que conseguem ter essa proteção nativa no Azure, além de ter uma cópia também para o Blob, e além também ter uma cópia e o Instant Recovery no local. Então, recuperação, todo tipo, né? Voltamos para o ambiente on-premise, temos Instant Recovery da marca, recuperação instantânea, e também, se vocês quiserem restaurar, por exemplo, para a AWS ou para outras nuvens. Então, diferentes passos, diferentes contingências para garantir justamente que vocês tenham zero erros. Edição é gratuita, lembrando que BIM sempre vai oferecer os produtos gratuitos aí, vocês têm na página bim.com. Tem restaurações ilimitadas e tem backup de 10 máquinas virtuais no Azure. Vocês têm isso direito aí no Marketplace do Azure. E depois tem edição onde vocês têm como, com as próprias licenças de vocês, trabalhar com as licenças universais da BIM, o BUL, e trabalhar hoje fazendo o que vocês quiseram, ambiente local, ambiente na nuvem, migrando de um ponto para outro, copiando os dados, tem tudo. Então, com o mesmo licenciamento, vocês têm como garantir hoje, para as pessoas que já têm BIM Backup e Replicação no ambiente local, quer trabalhar com backup para Azure, tem como fazer essa migração do licenciamento, trabalhar com o licenciamento universal, bem claro. Bem, lembrando que tem aí o chat para deixar qualquer pergunta. Vou estar compartilhando um pouquinho aí para mostrar justamente. Aí temos, uma console, para quem conhece ou não, estamos na página do Azure, onde temos hoje tudo, né? Temos a possibilidade de gerar máquinas virtuais, todos os próprios serviços na nuvem, e aí temos já o ambiente montado, que é o laboratório do Azure da BIM. Temos máquinas virtuais, servidores, tudo. E aí temos o que vocês têm que oferecer hoje a marca, o BIM Backup para Microsoft Azure. Que como primeiro passo sempre, depois já a configuração padrão, é adicionar justamente essa comunicação, a conexão com o Azure, a configuração dos funcionários, dos workers, tem esse nome na página, e adicionar o repositório. E já adicionar e gerar a primeira política de backup. Depois aqui temos a configuração, contas, repositórios, workers, diferentes opções da configuração também para, se vocês querem configurar aí apagado automático dos snapshots, com uma própria política para eles, uma própria retenção também, a própria configuração das notificações, licenciamento, tudo, né? E aí temos uma vista e uma aba para verificar as instâncias de vocês. Aí temos diferentes opções
para mostrar e verificar cada uma das opções que temos e também a própria política que é gerada para essa proteção dos dados, sim? Cada máquina virtual, cada instância para você e a própria política, um pouco, vou demonstrar nesse caso aí, uma política que temos com um nome, uma descrição, por exemplo, diferentes opções falando das regiões, essa fica aí configurada nos Estados Unidos, mas temos também Brasil, por exemplo, especificar aí os recursos, nesse caso a proteção de tudo, ou alguma carga de trabalho específica, também como trabalhar com exclusão, as opções dos snapshots, gerar o snapshot, por exemplo, quantos pontos de restore, o agendamento, sempre, como em cada tarefa de backup da BIM, as opções falando do backup, habilitar esse backup, também para que repositório, quantos dias ou meses temos na própria política, agendamento e o custo estimativo, né? É bem interessante ter isso para vocês conhecer cada política, quando estão gerando a política, ter o custo estimado, ter como fazer o export aí, por exemplo, e ter isso para, adicionalmente, ter uma ideia dos custos dessa própria política. Agendamento, reententos automáticos, se vocês têm que habilitar aí o envio aí por correio para alguma pessoa, bem interessante, né? Como geramos a própria política, a proteção hoje, para ter aí e, por exemplo, pegar aí, tem todos os pontos de restore que tem cada uma das próprias políticas e a recuperação de uma VM a nível de disco ou a recuperação de maneira granular também. Então, vocês já começaram a trabalhar, como falei, né? Não somente hoje com a possibilidade de fazer essa integração do ambiente local, por exemplo, do ambiente das máquinas virtuais que vocês têm na nuvem. Tem como trabalhar hoje com licenciamento universal e ter também tudo gerenciado. Ambiente local, máquinas virtuais na nuvem. Ou para os clientes que hoje já têm essa ideia, esse projeto de levar o que tem no ambiente local para a nuvem, por exemplo, de deixar essas cargas de trabalho na nuvem, continuar com o mesmo licenciamento e também continuar com esse backup hoje nativo, né, para continuar com essa proteção das cargas de trabalho no Azure e ter todo tipo de recuperação. Vou fechar aí que está montando esse backup. Bem fácil, bem simples, gente, além da própria configuração das máquinas virtuais de vocês no Azure, a configuração também da própria opção que oferece o BIM para fazer backup das cargas de trabalho no Azure também e continuar fazendo backup também do ambiente local para essas cargas de trabalho na nuvem, se vocês quiserem, todas essas características. Bem, voltamos, vamos a verificar se temos alguma dúvida, alguma pergunta aí já para fechar aí o webinar do dia de hoje. Se temos alguma questão, alguma pergunta. Respeito ao backup do Office 365, modo híbrido, é possível enviar o backup do Office 365 que está em disco para a fita LTO? Rafael, nesse caso não tem como adicionar hoje na ferramenta justamente de backup para o Office 365 fita, né? Nesse caso, como boa prática, você tem, por exemplo, como adicionalmente a esse serviço de backup para o Office 365, né? Fazer backup para disco, fazer backup para repositório como objeto. Tem como, por exemplo, fazer backup da máquina, da VM, que você tem. Tudo esse serviço, se vocês quiserem também. E isso sim, com BIM Backup e replicação, por exemplo, fazer backup e levar para a fita.
Mas justamente é isso, né? A tecnologia fazendo backup do serviço, como Office 365, é levar para Discord, ter todo tipo de recuperação granular. E a própria política de retenção, falando da retenção de longo prazo, né? Já trabalhar com repositórios como objetos. Né? Imagina hoje os tempos de recuperação ou esses backups, né, para fita. Então, a própria política de retenção de anos, né, melhor nesse caso, trabalhar com repositórios como objeto ou fazer a mesma implementação também da própria ferramenta já na nuvem. Né? Uhum. Os backups da Shuri podem ser monitorados da VIM-1 também. E nesse caso, se vocês têm o ambiente local, né, e instalamos agentes nas máquinas no Azure, por exemplo, e temos tudo gerenciado no ambiente local, tem. Mas ainda para a ferramenta backup para Azure, na nuvem, para uma infraestrutura na nuvem, ainda não. Acho que vamos a ter mais hoje somente do ambiente local, correto. Hoje falamos muito justamente de ter Azure e AWS como contingências, né? Então, acho que melhores práticas, ter sempre uma proteção dos dados do ambiente local, cargas de trabalho virtuais físicas, ter uma cópia no armazenamento local para todo tipo de recuperação e também, adicionalmente, ter o repositório Scalout com uma camada em nuvem, uma própria cópia atualizada dos dados, contingência na nuvem, ter uma máquina virtual com BIM Backup e replicação passiva, mas para vocês ter também essa contingência a qualquer ponto. E hoje também a ferramenta Backup para Azure, Backup para AWS, como falamos também, Backup para Office 365 e tudo isso. Gente, muito obrigado pelo tempo. Vamos estar compartilhando tudo isso proximamente aí na página. E temos aí, terá uma webinar sobre LGPD futuramente? Sim, Rafael, temos, acho que sim, vamos a ter, falando propriamente da regulamentação LGPD. Temos algumas coisas aí, se você vai para a página bim.com, temos já vídeos falando do LGPD também. Uhum. Muita informação aí para cumprimentar justamente muitas coisas e acompanhar nisso com a ferramenta também. BIM Backup e Replicação e BIM-1 também acompanham esse tipo de possibilidade de esquecer aí os próprios dados, backup e tudo isso. Muito obrigado, gente, pelo tempo. Falamos na próxima webinar. Se cuida, né? Um abraço para todos.